Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. No último vídeo eu falei aí sobre Tmux e Alacrit, né? E por que eu estou utilizando essas ferramentas. Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar aqui em cima um card que você pode clicar lá e dar uma olhada nesse vídeo, ver ele lá e depois volta nesse aqui. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês como eu estou organizando os meus .files e como que eu faço aí a gestão de uma maneira eficiente usando uma ferramenta muito bacana chamada GNU Stow. E para isso nós vamos abordar alguns outros conceitos também que são interessantes de saber, como por exemplo Symlinks ou Softlinks. Então para começar eu vou aqui para minha máquina virtual. É a mesma máquina que eu estava trabalhando daquela última vez, então ela tá aqui do jeito que eu tinha deixado. Eu tenho aqui o meu Alacrit instalado, com tudo configurado, da maneira que nós deixamos no último vídeo. Tenho também o meu Tmux, já tá tudo configurado aqui com o meu Catputin, e tá aqui com todos os plugins que eu configurei da última vez e deixei aqui bem setado, né? Se eu, por exemplo, digitar o meu prefixo, que no caso é Ctrl+A, e digitar Ctrl+R, eu vou restaurar a sessão, e aqui eu tenho a última sessão que eu salvei, que eu tava mostrando pra vocês no vídeo anterior, né? Se eu for aqui na minha tela 2, vocês vão ver que eu tenho aqui a tela dividida da maneira que eu tinha deixado também. Vou dar um Ctrl+A, né, que é o meu prefixo ID, para dar detach para pular fora, porque nós não vamos mexer nisso agora. Antes de mostrar para vocês como que eu estou gerenciando esses arquivos, eu vou voltar aqui no meu repositório, que está lá no github.com/caiodelgadonew/.files. Vou colocar o link de novo aqui na descrição do vídeo. É aqui onde eu armazeno meus .files. Eu ainda preciso dar uma atualizada, adicionar mais arquivos neles, mas ele vai servir aí para o nosso vídeo. Então se eu abrir aqui, por exemplo, meu Alacrit config e clicar aqui no alacrit.toml, vocês vão ver que eu tenho aqui minha configuração e tudo certinho. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, eu vou clonar esse repositório, tá? Então eu vou clicar aqui, vou copiar aqui a URL dele, vou vir aqui no meu terminal. Eu não tenho nenhuma pasta aqui no momento chamada .files, então vou dar um clone aqui direto na minha home. Então vou dar um git clone aqui e vou colar aqui o meu repositório, beleza? Isso vai pegar e vai adicionar aqui toda a estrutura dos meus .files. Então aqui dentro eu tenho esses arquivos que estão lá no meu repositório. E aqui que eu vou começar a trabalhar com eles. Vou instalar um outro programa aqui só para dar uma visualizada um pouco mais interessante na estrutura das pastas. Eu utilizo esse binário há algum tempo, que é o tree, né? Então vou dar um sudo apt install tree-y, beleza? Ele vai instalar aqui o tree. E aí se eu rodar aqui um tree-a, vou dar um "-i" capital, tá? Que é um "i" maiúsculo, .git, para ele ignorar o git. O "-a" é para listar também arquivos ocultos. Isso aqui é uma estrutura de arquivos dentro do meu diretório. E por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Porque a gente vai utilizar o Stow e a gente precisa de uma determinada estrutura para poder trabalhar com essa aplicação. Mas antes de seguir com o objetivo do vídeo, eu quero mostrar para vocês um conceito que deve ser familiar para alguns de vocês, porém eu acho que é de extrema importância que toda pessoa que trabalha aí com sistemas Linux conheça ele, que é o conceito de links simbólicos. E para isso eu vou trocar aqui a minha tela e mostrar para vocês aqui um gráfico para poder explicar melhor como que seria o caso do link simbólico. Aqui do lado esquerdo nós temos os meus .files, tá? Isso daqui é a estrutura do meu GitHub. Então, como a gente viu lá no tree, essa daqui é basicamente a estrutura do meu diretório. Eu coloquei uns 3 pontos aqui porque esse diretório vai muito a fundo. Eu não vou entrar ainda nos específicos desse diretório, mas o importante para vocês verem é que ele está dessa maneira aqui. Eu tenho a pasta raiz como o nome da aplicação e aí dentro eu tenho os arquivos seguindo a mesma estrutura que eu teria na minha máquina, tá? Então ela ficaria lá no .config, alacrit.toml, no .config aqui, nvim e todos esses arquivos dentro. E também aqui o tmuxconf. Então o que eu preciso fazer para minhas configurações funcionarem é pegar toda essa estrutura que eu tenho aqui e transportá-la para esse exemplo que eu tenho aqui na direita. Então este alacrit.toml vai vir para cá, a pasta do nvim, todo o seu conteúdo vai vir para cá também, e o conteúdo aqui da pasta do tmux vai vir para cá também. Isso é o que eu preciso fazer com os arquivos do meu repositório para que eles sejam utilizados aí pelo meu sistema, tudo bem? E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar esses arquivos e copiar de um lado para o outro. Só que aí eu tenho um grande problema. À medida que eu for atualizando esses arquivos, isso vai ficar impossível de se manter, porque eu teria arquivos diferentes. E aí é por isso que vamos utilizar aí o Symlink ou o Softlink. Então o Symlink, se for falar de uma maneira bem rudimentar, ele se compara a um atalho do Windows, digamos assim, mas ele não é um atalho. Ele basicamente é um ponteiro do seu sistema de arquivos, vai dizer que esse arquivo ele está linkado. Então, na verdade, o que vai acontecer é que quando eu disser no meu sistema tmux.conf, na verdade o que ele vai estar fazendo ele vai estar apontando aqui para o meu arquivo tmux.conf dentro do meu .files. Então, pessoal, o link simbólico não vai fazer nada mais do que dizer para o meu sistema, quando eu pedir o arquivo em home/tmux.conf, na verdade, ele vai estar entregando o arquivo que vai estar em home/.files/tmux/.tmux.conf. Qual é o benefício disso? Se eu abrir o arquivo tanto nessa estrutura quanto nessa estrutura, eu vou estar, na verdade, editando este arquivo aqui, porque esse é o arquivo real. Existe também, pessoal, um outro conceito chamado de hard link, mas eu não vou entrar muito a fundo em soft link e hard link no momento. Eu vou fazer um vídeo dedicado a isso depois.
A ideia aqui é que vocês entendam apenas o básico do Softlink para a gente poder prosseguir com a nossa configuração. Até corrigindo aqui um pouco, a ordem, na verdade, dessas setas aqui é a contrária, né? Então o que vai acontecer aqui eu ligarei esse tmuxconf com este arquivo aqui. Eu ligarei este diretório do nvim com este diretório aqui. Eu ligarei o meu alacrity toml com este alacrity toml aqui. É dessa maneira aí que vai funcionar o nosso link simbólico, tá? Então vamos voltar lá para nossa máquina virtual. Vou dar um ls-la na minha home e aí vocês vão ver que aqui eu tenho um arquivo .tmux.conf. Se eu abro o meu tmux, né, ele tá já configurado certinho. Então primeiro eu vou matar esse tmux aqui, tá bom? Sair dele. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Esse arquivo .tmux.conf que tá lá na minha home, esse arquivo aqui, eu vou matar ele. Então eu vou dar um rm nesse arquivo. Não tenho mais esse arquivo. Então se eu abrir um tmux agora, vocês vão ver que o meu tmux entra totalmente básico, sem nenhuma configuração. Então isso quer dizer que ele está praticamente aí liso, né? Então, pessoal, agora eu vou criar um link simbólico que é muito simples, tá? É o seguinte, para criar um link simbólico a gente usa o comando ln, tá? Então ln-s de simbólico, tá? E aí o arquivo que a gente quer criar o link, tá bom? O arquivo que a gente quer criar o link fica em home/.files/tmux.tmux.conf e aí eu vou criar um link simbólico em .tmux.conf, tá bom? É só esse comando. Então, pessoal, se eu der agora um ls-la direto no meu home, vocês vão ver agora que eu tenho aqui o meu tmuxconf apontando para home caiodelgado.files tmux.conf. Então, se eu executar agora tmux, vocês vão ver que eu tenho aqui o meu tmux configurado da maneira que estava antes. Tanto é que se eu apertar aqui o meu prefixo, que é o Ctrl+A e Ctrl+R, continua até na mesma seção que eu havia salvo. Então, vou sair aqui agora do meu tmux, fechei aqui o meu tmux e isso é o nosso link simbólico. É uma coisa muito interessante. Se eu der de novo aqui, pessoal, um ls-la no meu home/.tmux.conf, vocês vão ver aqui que esse arquivo, vou aumentar aqui um pouquinho o meu terminal, só para ficar numa linha só, vocês vão ver aqui que o link está criado, tá bom? E como que eu sei que isso é um C-link? Ele mostra aqui primeiro um Lzinho aqui nas permissões, tá? E ele tem aqui essa setinha apontando que esse arquivo, na verdade, aponta para este outro arquivo aqui. Vou copiar aqui e vou dar um ls-lah nesse arquivo agora. Vocês vão ver aqui que o tamanho dos arquivos também é diferente. Esse tmux.conf, ele tem 1.3 kilobytes, enquanto esse tmux.conf aqui, que é o meu link simbólico, tem 42 bytes. O link simbólico, pessoal, ele não é uma cópia completa, como eu disse para vocês. Se eu colocar aqui, rodar um file no meu home/.tmux.conf, vocês vão ver que o arquivo é um link simbólico para esse diretório. E se a gente rodar um file no mesmo arquivo anterior, vocês vão ver aqui que esse arquivo é um arquivo de texto. Então eles são sim arquivos diferentes. E isso é um symbolic link. Tá, Caio, então tá muito fácil. Então agora, se a gente voltar lá no nosso desenho, a gente pode pegar aqui, criar aqui os nossos links simbólicos para tudo, né? Manualmente, digitar tudo. Sim, pessoal, é possível, só que imagina o trabalho que isso vai dar. Nesse caso aqui, eu vou ter que entrar e criar um link simbólico para o meu alacrity toml, para minha pasta nvim, para o meu tmuxconf, e se eu tiver uns sh, eu vou ter os sh. Se tiver n outras aplicações, eu vou ter que ter um link simbólico para todas essas aplicações. A gente vai resolver isso com o stow, que é o objetivo desse vídeo. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, eu vou remover o meu link simbólico. Então, eu der um ls-la lá no meu home, vocês vão ver que eu tenho lá o meu tmux.conf. Para desfazer esse link simbólico, eu posso rodar o comando unlink. E eu passo um link e passo aqui o meu caminho do .tmux.conf. Então rodei esse comando, se a gente der um ls-lah lá de novo, meu tmux.conf não tá lá. E eu quero remover também a configuração do meu alacrity, tá? Pra gente poder utilizar o nosso store de uma maneira mais eficiente. Então vou dar um rm-rf aqui na minha home/.config/alacrity. Então removi aqui também. Então se eu fechar aqui o meu alacrity e abrir ele novamente, agora vocês vão ver que ele tá totalmente fora do padrão. O meu tmux, ele também tá totalmente fora da minha configuração. Isso daqui é como se fosse uma máquina nova. Temos lá o nosso repositório que a gente fez o clone com todas as configurações, mas o que nós vamos fazer agora é o seguinte, como eu estou usando o Ubuntu, pessoal, vou dar um sudo apt install stow, tá bom? -y. Se você estiver utilizando aí um sistema Red Hat, você pode utilizar aí o yum ou o dnf install stow. Se você estiver utilizando o macOS, você pode utilizar aí o brew install stow. Se você estiver utilizando outro sistema, como por exemplo o Arch Linux, você pode utilizar aí o Pacman ou o YAI. Utilize aí o seu gestor de pacotes padrão, tá? Então vou dar aqui um install stow -y, tá? Ele vai fazer a instalação do stow. Ele é uma aplicação muito pequenininha. Como eu sei que ela está instalada, se eu colocar aqui stow -version, ele vai falar aqui que o GNU Stow está na versão 2.3.1. No momento desse vídeo, pessoal, a última versão é 2.4.0. Então se você estiver utilizando o macOS, essa versão 2.4.0 provavelmente já vai estar disponível. No Ubuntu que eu estou utilizando, a última versão é 2.3.1. Eu não vou querer baixar ele, compilar ele para poder ter a última versão, mas quando ela ficar disponível aí, eu vou atualizar ela e vou trazer um vídeo para vocês, para mostrar para vocês algumas outras coisas interessantes que saíram aí na nova versão do Stow. E para utilizar o Stow é simples, mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o site do Stow. Eu vou dar aqui um apt show no Stow e ele vai me mostrar aqui o pacote, vai me dar o link aqui da homepage, tá? Vou abrir esse link aqui. Essa página do GNU Stow é uma página simples, que o GNU Stow é basicamente um gerenciador de symlinks. Como eu mostrei para vocês, estávamos utilizando o symlink para poder gerenciar os nossos .files. Então vamos fazer aí
de uma maneira um pouco mais inteligente agora. Tem aqui toda a documentação dele, tem uma série de outras coisas interessantes se você quiser ler, mas aqui nós vamos direto para a aplicabilidade dele. Então, voltando aqui no nosso desenho novamente, como eu falei para vocês, a estrutura dos meus .files sempre seguem o nome da aplicação e aí dentro eu tenho toda a estrutura do meu home, uma pasta para cada aplicação que eu utilizo, tá? Eu gosto de separar dessa maneira, eu posso linkar ou deslinkar algo à medida de que eu ache necessário. Então, no meu caso aqui, a estrutura sempre vai copiar a estrutura que deveria ser na máquina. Tirando o nome da pasta, que para mim é só o nome da aplicação, eu tenho aqui o .config/alacritytoml, .config/alacritytoml. Eu tenho aqui o meu .config/nvim, eu tenho aqui o meu .config/nvim. Eu tenho aqui o meu .config/.tmux.conf, eu tenho aqui o meu .tmux.conf na raiz antes do config. Por isso que eu não tenho uma pasta config aqui. Vou voltar aqui para o meu Alacrit, tá? Eu vou acessar aqui a pasta dos meus .files. Dentro dessa pasta eu tenho aqui a estrutura e para utilizar o stow é simples, pessoal. Eu vou colocar aqui stow e o nome da pasta, Alacrit. Pronto, é só isso. Se nós formos lá no nosso home, tá? Dá um ls-l lá no til/.config, vocês vão ver agora que eu tenho aqui um alacrit.toml, que está dentro do .files alacrit config alacrit.toml. Então, basicamente, para criar os symlinks, eu posso simplesmente pegar aqui na minha pasta, listar os diretórios e aí eu rodo um stow tmux. E se eu der um ls-la lá na minha home, vocês vão ver que agora o meu tmux.conf está em .files tmux.conf. Então ele cria todos esses symlinks, o que traz para nossa vida ser muito mais fácil. Eu posso simplesmente executar aqui os comandos que são o stow no alacrit, o stow no tmux e o stow no nvim. Lá no meu home.config, vocês vão ver também que o nvim também está lá, tá? Então, dessa maneira, eu consigo garantir que os arquivos estão sendo linkados aí da maneira correta. Como que eu sei que isso funcionou, pessoal? Posso fechar aqui o meu terminal, abrir ele aqui novamente, e aí o meu terminal está configurado da maneira correta, né? Tá aí com todas as configurações que estava antes. Se eu digitar aqui o meu tmux, eu vou cair aqui de novo no meu tmux já configurado. Então, numa máquina nova, eu posso simplesmente clonar o meu repositório, instalar os meus pacotes padrões, eu só rodo o stow e eu tenho o meu link já criado. E se eu quiser, por algum motivo, tirar esse link do stow? Vou acessar aqui os meus .files de novo. Então, se eu vier aqui e der um stow -d em maiúsculo e colocar aqui a tmux, ele vai pegar e vai remover o meu link simbólico. Então, se eu vir aqui agora na minha home e dar uma listada, vocês vão ver que, com LA, lógico, vocês vão ver que eu não tenho mais aqui o meu tmux.conf. Se eu der um tmux, ele vai vir aqui da maneira original, né, da maneira padrão. Para fazer o link de novo, simples, stow tmux, tá? Se eu tentar abrir aqui o nvim, vocês vão ver que o meu neovim não está instalado, tá, pessoal? Eu vou remover aqui o meu link simbólico do neovim, tá? E vou dar um sudo apt install neovim. Vou instalar ele aqui e vou abrir para vocês verem que ele está cru também, só para mostrar uma outra aplicação e como que ela se comporta, né? Para quem não conhece, o Neovim é o editor de texto que eu estou utilizando agora, tá? Eu estou utilizando ele inclusive como IDE. Não estou utilizando o VS Code mais há algum tempo. Até utilizo o VS Code em casos ultra específicos, onde eu ainda não consegui aprender como fazer algumas coisas no Neovim, mas eu estou tentando aí pular fora do VS Code totalmente. Digamos que 99% dos meus dias eu não utilizo aí mais o VS Code. Então, pessoal, vou abrir aqui o meu tmux, tá? Só para mostrar para vocês, tudo dentro do meu tmux. E se eu abrir aqui o meu neovim, vocês vão ver que ele está praticamente cru, tá? E aqui é um exemplo bom, porque eu coloquei minha barrinha aqui do tmux para cima, né? Se você digitar um comando no seu neovim, os comandos ficam aqui na tela de baixo, beleza? Ficava um pouco complicado de entender as coisas. Então eu preferi deixar essa barra do meu tmux em cima por conta do vim. Meu neovim tá padrão, não tem muita coisa aqui. Vou dar um stow no nvim. E agora se eu der um nvim, vocês vão ver que ele vai instalar os pacotes e vai deixar tudo aí dentro do padrão que eu estou utilizando no meu dia a dia, tá? Vou acessar o meu neovim, ele vai demorar um pouco, vai fazer toda a instalação, vai parametrizar todo o meu neovim em todas as configurações que eu utilizo no dia a dia e vai deixar ele prontinho aí, também utilizando o tema do Cappuccino, que é o tema que eu configurei, colocando aí uma série de outros plugins que eu utilizo. Pronto, tá instalado. Ele vai dar algumas falhas aqui no Go PLS, no Pyright, que são aí os language servers do Go e do Python. Provavelmente porque eu estou utilizando aí os diretórios do macOS, eu ainda preciso converter isso para os pacotes do Linux, mas para esse vídeo aqui não vai fazer nenhuma diferença, tá? Vou dar um Enter aqui e aí agora vocês podem ver que o meu Neovim está configurado aqui, o meu Neovim está totalmente configurado aqui, tá? Inclusive eu posso abrir aqui a minha estrutura de diretórios, que eu utilizo aqui um plugin chamado Neotree. Vou listar aqui os diretórios e aí vocês conseguem ver aqui que os arquivos estão todos aqui. E aí para editar, eu posso editar o meu arquivo aqui, trabalho aqui da maneira normal, tá? O Syntax Highlight está quebrado aqui, mas eu preciso ainda ajustar os meus arquivos de configuração. O importante aqui que eu queria era mostrar para vocês que todo o meu sistema está configurado, tá? Inclusive, pessoal, alguns dos erros eu acredito que é porque eu estou sem o GCC instalado aqui na minha máquina, tá? Deixa eu dar só um apt install GCC-YQ, só para ele instalar aqui. Eu abri o meu Neovim aqui agora, ele vai pegar e vai instalar alguns outros plugins, tá? Ele continua dando algumas falhas aqui, depois eu vou corrigir isso, mas
agora eu tenho alguns outros plugins. Então eu tenho aqui, por exemplo, já os ícones dos meus arquivos, né, que já antes não tinha, né? Então se eu abrir aqui todos os diretórios, vocês vão ver que os arquivos aqui todos têm o seu ícone, dependendo aí do seu formato agora, né? Pro Toml eu tenho o Tzinho, pro meu JSON eu tenho aqui as chaves, pro Tmux eu tenho aqui o símbolo do Tmux, o Markdown eu tenho aqui o M, uma setinha para baixo, né? Markdown. E aí que se eu abrir, por exemplo, agora o meu TmuxConf, eu tenho aqui o meu Syntax Highlight configurado. Tá? Isso era porque eu tava faltando lá GCC, ele não estava instalado, né? Vou até maximizar aqui. Eu posso abrir aqui, por exemplo, o Alacrit Toml e também ele está aqui com o Syntax Highlight. Outra coisa interessante é que com essa configuração aqui, eu tenho aqui a branch que eu estou trabalhando também do Git. Inclusive instalo outros plugins, como por exemplo aqui, para poder fazer aqui a navegação do meu Neovim. Eu não vou entrar ainda nesse assunto do Neovim, porque eu vou fazer um outro vídeo dedicado a isso. Mas é só para mostrar para vocês o quão poderoso aí é o nosso Stow, tá? E por que eu estou usando essa ferramenta aí, que eu acho ela muito interessante, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? A ideia era realmente só falar sobre Stow. Eu vou trazer outros vídeos falando também sobre Neovim. No momento eu ainda acho que eu estou num processo de aprendizado. Estou utilizando de uma maneira muito mais avançada do que eu utilizava no passado, mas eu acho que eu ainda preciso de um pouco mais de tempo para poder trazer um conteúdo um pouco melhor para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos sobre ferramentas Linux ou conceitos como, por exemplo, Soft Link e Hard Link, deixem nos comentários aí, porque aí eu posso saber o que é mais interessante para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima e valeu!